Olá, vamos continuar aqui o nosso percurso. Vamos entrar agora no módulo 7.2, que vai falar sobre ecossistemas digitais da aprendizagem, né, de aprendizagem. Ecossistemas digitais de aprendizagem é um conceito, né, é, que vai falar o que quer dizer isso, ecossistemas no plural. São vários universos que compõem essa aprendizagem digital, como nós já falamos no módulo passado, né? Que é essa ideia de ramificação. A gente tem um tema, um projeto, um conteúdo, né, principal, e a partir dele nós criamos vários ecossistemas, vários pontos de conexão, de ligação, várias formas de aprender esse conteúdo, né? Então, essa visão sistêmica, na educação contemporânea, esse uso de ferramentas isoladas, por exemplo, um vídeo aqui, um outro documento ali, gera gera um ecossistema muito frágil, né, e fragmentado. Então, o processo de aprendizagem ele é interrompido à medida que a gente vai trocando de recursos sem uma ponte de ligação, né, sem que essas coisas estejam conectadas. A ideia da aprendizagem baseada em projetos e metodologias ativas entra muito aqui, nesse campo, né? Então, um ecossistema digital de aprendizagem, ele tem essa arquitetura, né, de integração de ferramentas, onde nós conseguimos atuar, né, e dinamizar, e a criança consegue interagir com, com essas ferramentas todas de maneira interconectada, ou voltando atrás, ou passando um ponto, ou indo, ou, enfim, ela vai criando o próprio percurso de aprendizagem, de navegação. Essa fragmentação, né, de acesso, no exemplo aqui ao lado, ela, ela dificulta bastante, né, a aprendizagem mais gamificada, né, mais significativa, que é a realidade da criança que a gente tem hoje, né? Ela realmente fazer uma educação que não acompanhe isso é complicado. Então, o que a gente tem que criar aqui também não pode ser um excesso, né? Ou seja, todas as ferramentas em que a gente vai aplicar dentro de um projeto, dentro de uma atividade ou de um conjunto de atividades, é preciso ter aqui uma consciência para não sobrecarregar a criança daquela carga extrínseca, né? A dificuldade de entender, ou seja, passa a ser tantas referências que a criança se perde no processo. O processo tem que sempre ter uma fluidez na navegação. E o nosso papel, então, é tentar dar equilíbrio a esse ecossistema, né, de interconexão entre as ferramentas, de maneira que essa aprendizagem continue sendo divertida e motivadora. Opa, passou demais. Aqui. Então, a gente tem, né, voltamos aqui um pouquinho sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, né, o AVA, o LMS, o Google Team, o Google Meet, o Classroom, enfim. Tal como uma sala de aula física, né, esses ambientes virtuais também exigem organização dos meios, né? A gente não pode simplesmente entender que esse ambiente virtual é um depósito de arquivos e de coisas, né? Então, para usar essa ferramenta em colaboração e para ajudar nesse processo de aprendizagem mais significativo, a gente também tem que organizar essa plataforma de maneira que ela fique lógica e que a criança possa navegar nessa plataforma de maneira intuitiva e autônoma, né, sobretudo. Então, nós temos que ter essa definição, ou seja, do que a gente vai querer com aquela plataforma, como é que a gente vai usá-la, e também qual sistema, nesse sentido de ambiente virtual de aprendizagem, é importante a gente escolher um deles. E normalmente a gente adota de acordo com vários critérios, mas também econômicos e, enfim, de fácil acesso, mais difíceis. Alguns são mais intuitivos, outros são menos intuitivos. Um oferece mais recurso, outro oferece menos. Enfim, aí vai depender um pouquinho da gestão da escola também, ou mesmo daquilo que a criança pode navegar dentro do ambiente escolar, porque também tem muita restrição em relação a isso, né? E nessa ideia de sala de aula expandida, onde o AVA ele transcende a dimensão física da escola.
né? E a escola continua em casa, continua em qualquer lugar que ela vai viajar, a escola acompanha, né, esse caminho. É isso que eu acho que pode ser aqui interessante. Bom, portais de educação e repositórios digitais. Esse é um campo muito importante, né, que é o campo onde a gente tem essa abundância que também gera riscos, né, de segurança na internet relativamente à questão de vírus, a questão daqueles golpes online que você clica no link e aquilo vai gerar o acesso aos seus dados pessoais. Então tem que ter assim muita cautela, né, e tudo tem que passar pela mediação do educador antes de ir para a criança. A gente tem que entender, mostrar para o aluno, né, que para pesquisar, a gente tem que fazer essa pesquisa supervisionada, para que ele faça essa pesquisa com consciência, e também a gente tem que criar esse repositório de links confiáveis, né, para a gente poder trabalhar de uma maneira segura. Né? O técnico também tem que centralizar as pesquisas preferencialmente em portais de educação institucionais. Existem muitos, né, de faculdades, de escolas, do ministério, das secretarias, da educação, enfim. Ter esse catálogo, né, de locais seguros para fazer essas pesquisas e quando extrapola isso, a gente navegar junto com a criança nessa pesquisa, né, ter muita consciência em relação a isso. E pensar em recursos digitais abertos, ou seja, essa curadoria de materiais de domínio público ou licenciados, né, também. E essa é a parte mais crítica desse ponto aqui, porque nem sempre a gente consegue garantir que a gente está escolhendo um material que está licenciado, que tem domínio público. E é importante também, uma coisa muito importante também que a gente tem que fazer é sempre mostrar para a criança que tudo tem referencial, né? Ou seja, isso não parece que a internet é a terra de ninguém. Alguém foi autor daquele documento. Então é importante a gente sempre ter essa consciência, né, da autoria das coisas. Ainda que a gente use para o nosso estudo, enfim, para o nosso trabalho, é importante a gente referir as autorias, né, das coisas, para que a gente tenha aqui, a longo prazo, uma preservação das autorias. Continuando aqui, opa, aqui, eu quero pausar isso. Continuando, né, a interatividade sistêmica e learning analytics, né, que é o rastreamento do desenvolvimento cognitivo. A pedagogia digital do aluno, né, ela é diferente de uma ficha de papel, né, pragmática e que está ali a coisa, né, a ficha de atividade ela termina no seu princípio, né, onde ela começa ela termina, ou seja, ela não expande muito as possibilidades. O técnico só vê o resultado final dessa interação, dessa atividade, né, realizada nessa ficha, e tem o ecossistema digital, né, ela registra, consegue registrar o processo todo cognitivo da criança, ou seja, a gente consegue acompanhar onde ela teve dúvida, o que ela pesquisou para poder sanar sua dúvida, como ela elaborou, tem plataforma, por exemplo, o Canva, dependendo do recurso que você usa no Canva, né, o recurso pago, permite você ver todas as correções que ela fez, ou seja, imagina que eu sou uma professora né, que eu poderia, por exemplo, navegar no Canva que algum aluno fez, por exemplo, e verificar o histórico de todas as alterações que ele fez no documento. Eu consigo perceber se houve uma insistência no mesmo erro, de maneira que eu percebo que ele tem uma dificuldade naquele item, né? Também, então tem essa vantagem a questão do digital. Essa análise da aprendizagem também é interessante porque a gente consegue ter modelos mais modernos e mais impactantes, né, de métricas de avaliação, onde a gente não usa somente os dados comparativos e uma vigilância punitiva, né, quando a criança não desenvolve, está jogando um joguinho ao invés de fazer o trabalho, né, por exemplo. Mas a gente pode usar instrumentos diagnósticos, por exemplo, como a gamificação, né, ou recursos como o Kahoot, por exemplo, e quizzes, que a gente consegue ter esse feedback automático, né, da criança, se ela conseguiu ou não entender aquele conceito. E essa intervenção personalizada também que a internet permite, né? Ela permite que a gente faça um trabalho mais simulações e trabalhando a expansão de um tema de maneira mais acessível, adaptando a várias realidades, indo ao encontro das necessidades, das barreiras cognitivas da criança, né? E de maneira que a gente consegue, por meio do recurso digital,
minimizar essas barreiras de aprendizagem, né, o que é muito interessante. E essa tríade, né, como é que fosse dessa moderação desse ecossistema digital, como ela poderia ocorrer, né? Ela que é essa função, né, mediadora do educador. Então, nessa moderação pedagógica, a gente não pode simplesmente dar as respostas e fazer pela criança, ela não consegue fazer, a gente vai lá, pumba, faz por ela, né? O nosso papel é lançar questionamentos, né, de maneira que faça com que essa criança possa refletir sobre a sua resposta, e essa reflexão é que vai guiar as mudanças necessárias para que ela sinta a necessidade da da sua resposta, vem da sua reflexão final ou do processo. Né? No campo da mediação, da moderação social, a gente pode aqui fomentar a coesão do grupo, valorizar intervenções de pessoas, de crianças mais tímidas que tenham mais dificuldades com a navegação web, né? Então a gente pode fazer criar grupos de estudo, ainda que cada um esteja trabalhando sozinho, a gente pode colocar as crianças ao lado umas das outras para que elas possam também ser apoio uma das outras, né? Dar dicas, sugestões, para não precisar ir o tempo todo ao professor, né? E a moderação técnica é aquela que a gente dá aquele suporte instrumental, né? E operacional quando for necessário para a criança, individualmente, né? Então, nosso papel ali na sala de aula, fisicamente, seria aquele de circular pelo espaço, estar sempre disponível para operar aqui nas interfaces, né, dessas propostas de interação digital, onde a criança precisa treinar a elaboração da pergunta, ou seja, fazer a pergunta certa para obter a resposta certa. Em vias de síntese, então, como é que a gente faz essa implementação sistêmica, né, dessa, desses recursos digitais? A gente tem que criar um ecossistema, pensar se esse ecossistema propõe, né, centraliza efetivamente a comunicação, as tarefas e os feedbacks num único local, de uma forma simples, ou seja, se a gente vai trabalhar no Classroom ou no Moodle, ele está organizado, a criança consegue perceber o que que é a atividade 1, o que que é a explicação, então a gente organizou esse universo digital, essa plataforma, para que ela consiga perceber sozinha onde ela precisa ir, né? A plataforma escolhida, ela fornece relatórios de desempenho e participação, ou seja, métricas que possam nos auxiliar a mapear as dificuldades e as ausências das crianças, né, dos alunos, no caso. E a configuração da plataforma, ela garante o confinamento seguro desses dados dos alunos, ou seja, de maneira que não possa ter haver como se fala, alguma evasão, né, desses materiais, principalmente quando a gente fala de menor de idade, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Não é simples. Bem, é isso então, e até o próximo módulo.